vocês estão convidadas como convidado de honra para lermos o livro de Daniel. O livro de Dandan, o livro de Daniel é muito misterioso, ele é místico, ele é histórico, ele é treco-treco, ele é profético, ele está entre os livros históricos, né? Mas também é um dos livros que mais fala sobre a vinda de Deus, vinda do Messias. A metade do livro de Dandan, de Daniel, é história, com milagres, e a outra metade é visões. Então, sem nenhum requisito aqui, que não tem nada escrito, vamos ler e tentar compreender. Você pode abrir a Bíblia aí, se houver alguma observação, coloque para eu ler. Quero convidar você como secretária e secretário, tá? Então, esta agora é a primeira parte da leitura do livro de Daniel. Depois vamos para os sonhos, interpretação de sonhos, tá? Então, a partir de agora, todos os dias, vamos ler 1 ou 2 capítulos do livro de Daniel. O livro de Daniel tem 12 capítulos. 12 capítulos. Não é muito, não, mas é muito pró. É muito o quê, rapaz? Pró. Então, prepare a sua xícara e vamos tomar café. Deixa eu pegar aqui, tá? Livro de pró. Então vamos lá, tá? Laralira, lara, laralira, larala, lari, tararira, laralira, lara, tararira, larala, lari, laralira, larila, lara, lara. Então vamos lá. Livro de Daniel, tá? O livro de Daniel foi escrito mais ou menos entre 500 e 600 anos depois de Cristo, antes de Cristo, tá? Então, mais ou menos a idade do Brasil. Então, o livro de Daniel, ele mostra milagres importantes, né? Como a fornalha de fogo, né? Como Daniel na cova dos leões, os moídos que houveram, né, na Babilônia, entendeu? Então, o livro de Daniel tem uma parte histórica e também tem uma parte profética, né, muito forte, né, muito forte. Então, ele se subdivide. Aí, mais ou menos da metade do livro de Daniel, nós encontramos profecias, né, mistérios. O livro de Daniel, ele, né, logo no começo, ele identifica quem é que escreveu o livro, né? O próprio Daniel, né? Então, também nós não sabemos quem foi os pais de Daniel, qual é a tribo, qual é a forma, né? Daniel 1, 3. E aí nós encontramos também, né, que esse livro foi escrito no período, né, 500 a 600 anos antes de Cristo, e ele tem uma parte histórica, ele também tem uma parte profética, e tem essas partes, o milagre. Os personagens principais é Nabucodonosor, que foi o grande rei, Dário e Daniel, né? Daniel, ele foi um tipo de governador, né? Tipo de ministro do rei Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram um tipo assim de governadores ou prefeitos, seriam mais ou menos isso. Mais um pouquinho do que prefeito e menos um pouquinho do que governador, né? Eles tinham poder, né? Poder de matar, poder de, né? Então, encontramos ambientes diferentes no livro de Daniel. Por exemplo,
quando Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se ajoelhar perante o rei, onde é que estava Daniel? Daniel estava junto com o rei, ele fazia parte da direção. Geralmente era assim, era o rei, né, 3 ministros poderosos, depois desses 3 ministros poderosos vinham os sátrapas, que eram um tipo de prefeitos, mais que prefeitos, tipo governadores, e era um tipo da administração. A religião babilônica era variadíssima. A Pedra da Roseta é mais conhecida, o Jardim Suspenso da Babilônia. A Babilônia foi um dos maiores impérios que já houve no mundo. Um dos maiores impérios que já houve no mundo. E aí, a estrutura babilônica era o rei, o político era misturado com a religião. Ao mesmo tempo que a pessoa era um político, ele era um tipo de semideus ou deus, né? Nabucodonosor, Dário, eles tinham poder de morte, eles tinham poder total. O Império Babilônico, ele subiu muito forte. A Babilônia não foi a central daquela região. A central da religião foi os caldeus. Dos caldeus, os Ubaidas geraram dos caldeus, os dos caldeus geraram a Babilônia. E a Babilônia se tornou forte e poderosa. Um império quase do tamanho do Antigo Egito, muito poderoso, muito científico. Se fosse colocar numa escala de 1 a 10, o Império Babilônico, o Egito estaria em 10, o Império Babilônico seria 7. Né? Isso mostra um poder político e religioso muito grande. Então, depois nós encontramos no livro de Daniel as famosas visões de Daniel, que mostram um futuro, né, da sua nação. Né? Baseado nesse futuro da nação de Israel, encontramos a questão do futuro do mundo, final do mundo, treco-treco do mundo. Né? O livro começa com o rei Nabucodonosor invadindo Jerusalém, né? E tomando os jovens sábios para dominar. Então, era de comum, perante os babilônicos, matarem os guerreiros, matarem alguns líderes e deixarem jovens inteligentes para ajudar o governo. Então, eles iam atrás de jovens superdotados. Mesma coisa de hoje, né? Havia uma preparação e os nomes eram mudados para que mudasse a sorte da pessoa. Então, Daniel teve o nome mudado, Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes mudados. Era uma prática babilônica. A Babilônia você tinha tudo ou nada. Ou seja, você reinava e você tinha um poder quase absoluto. Era um sistema piramidal, né? Um sistema piramidal. Então, você que está começando esse estudo conosco, seja bem-vindo. Eu estou vendo aqui os comentários e eu quero que você comente, faça perguntas. Tá? Eu estou sem comentário nenhum, estou aqui no site e estou ao vivo, não tem comentário nenhum. Agora, se você ler ou ver algum comentário aí, pode comentar, tá? Daniel, ele tem visões proféticas. Essas visões proféticas endereçada, na maioria delas, para o povo de Israel. Sim, mas o povo de Israel está no mundo, então também serve para o mundo. Olha. Então vamos começar com a história do livro de Daniel. Tem alguma pergunta? Tem? O livro de Daniel é fanfã. É o quê, rapaz? Fanfã. É fantástico. Porque ele não é só um livro histórico. Ele é um livro histórico, metafórico, ele é um livro que tem a parte teológica, né? Ele mexe com sonhos, ele mexe com visões, ele mexe com o futuro, né? Ele mostra as ciências da antiga Babilônia, e como Deus mesmo falou, que o povo dele iria ser escravo de outros povos, mas quando saísse, levava consigo muita prata, muito ouro e muito conhecimento, né? O que é o jejum de Daniel, pastor? Que ilegalidade ativa? Inteligência. Você quer ser inteligente? Jejum de Daniel ou a campanha do legume de Daniel. Tem aí no nosso canal.
Seja bem-vinda, tá? A campanha, do legume de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, é para aumentar a inteligência. Inteligência? A inteligência interior. O único ritual que é para aumentar a inteligência na Briba. Eu fui o primeiro pastor a falar sobre isso. Sim, é o único ritual na Bíblia que aumenta a inteligência. É o ritual do legume de Daniel. E fizemos essa campanha do ritual do legume de Daniel. No final, a gente passa um dia ou meio-dia comendo só legumes e fazemos aquelas orações. Para você participar do ritual do legume de Daniel, você pensa que é uma coisa besta, coisa de lésbia, bestalhada? Não. É mistério misteriado mesmo. É mistério praticável, que não adianta você saber de mistérios que não são praticáveis, né? Os mistérios que a gente não consegue praticar. Então, como fazer o jejum de Daniel, pastor? Quanto tempo dura? O que comer? Quais as orações a fazer? Muito obrigado pela pergunta. Veja aí, você coloca assim, campanha do legume de Daniel, aí vai aparecer 8 vídeos. Aí você, no primeiro vídeo, explica tudo. O jejum de Daniel é você comer legumes por algumas horas. É a campanha da cenoura também. Você pode colocar a campanha da cenoura, Joilson de Assis, né? Você consagra os legumes, né? E você come por um período do dia só legumes. E faz a oração. Faz a oração na cenoura. Podia ser em qualquer outro legume, mas faz a oração da cenoura. Esta campanha visa a inteligência. É a campanha da cenoura. Faça, você pode fazer. Está aí no nosso canal. Se você colocar a campanha da cenoura, Joilson de Assis, ou campanha do legume de Daniel. Essa campanha foi mostrada na Bíblia. As pessoas não querem a Bíblia? Então tome Briba. E a Bíblia, ninguém nunca falou sobre a campanha do legume de Daniel, ou campanha da cenoura, né? Então está aí. Para aumentar a inteligência. A sabedoria, lembre-se, a sabedoria vem do alto, é um Wi-Fi de Deus. Aí você vai ver o que aconteceu com os Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Eles se tornaram o Google do rei Nabucodonosor. Tudo que Nabucodonosor queria saber, perguntava aos amigos de Daniel, e os amigos de Daniel diziam: olha, vamos tomar um cafezinho, bora? Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar. Era um Google direto do céu. E está escrito na Briba bribado. Tudo, mas tudo mesmo, que o rei queria saber, perguntava aos amigos de Daniel, perguntava ao próprio Daniel, e Daniel lapê, lapá, que era a linguagem do P da época, né? A Babilônia é um mistério. A gente fala muito do Antigo Egito, claro, o Antigo Egito foi o top, né? Mas a Babilônia é um mistério. A Babilônia está muito voltada à política. A política babilônica era a mais forte que tinha, né? Muito mais forte até do que o Antigo Egito. A Babilônia, ela pendia para o lado político e social. O Egito, astral. A religião egípcia é uma religião astral. É a chamada hermenismo, que é ótima, maravilhosa religião egípcia. E a religião babilônica, ela parte mais para poderes de massa, controle de massa, e tipo de energização. É o que muita gente fala, que até cagando eles atraem multidões. É um tipo de energia. A política é um tipo de energia, né? Tem gente que falando coisa bonita não atrai ninguém. E tem gente que cagando atrai as pessoas. É um poder que atrai, né? A Babilônia dava muita margem a isso, né? Como, por exemplo, um cantor que ele canta bem, né? E ele atrai as pessoas atraem, né? Azul caneta, caneta azul, azul caneta. Aí aquele tem um poder da atração, tá entendendo? Vai lacraia, relaxa aí. Então
A Babilônia trabalhava muito em cima disso, do domínio, da religião, a religião misturada com política, né? E existiam os reis da Babilônia, que eram facas na caveira, bom de briga e bom de política. A letra deles era a linguagem coiniforme. E tinha taubas pobres, né, de argila, e tinha taubas como Pedra da Roseta, se eu não me engano, e outras pedras que eram feitas em granizo maciço. Como é que eles escreveram aquilo, ninguém sabe, se foi com a unha, se foi com o nariz, mas o granizo mais duro do mundo eles escreviam. Então eles também tinham contato com extraterrestre, com anjos, com deuses, né? Então vamos lá, tá? Então, se tiver mais alguma pergunta, foi escrito, nós não temos certeza de quando foi escrito. 550 anos antes de Cristo, mas vamos dar uma margem de 100 anos, entre 500 e 600 anos antes de Cristo. Bem, a origem de Sadraque, Mesaque e Abednego e a origem de Daniel não são encontradas. Não tem aí, Daniel, filho de fulano, neto de Cicrano, não tem. Sabe que Daniel era um judeu e Sadraque, Mesaque e Abednego era israelense. E Israel entrou na mira de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, naquela época, 500 anos antes de Cristo, ele se tornou o rei mais potente que tinha, né? E a Babilônia cresceu uma força muito grande, né? Aí, o livro começa com a parte da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, dos amigos de Daniel. Depois vem questão de fornalha de fogo. Depois vem um rei Dário, o moído do leão. Então o livro é maravilhoso, eu quero convidar você para assistir. Se você perder algum dia, fica registrado aí. Então essa parte que eu estou falando ao vivo, ela é a parte 1. Aí depois que eu terminar, amanhã eu faço a parte 2, fica tudo registrado. Você pode fazer ao vivo e pode fazer depois. Já vi falar, pastor, que ele e os outros 3 eram príncipes de Israel. Não sei se é verdade. Não, nós não sabemos se é verdade, porque houve uma confusão muito grande. Quando Nabucodonosor invadiu Israel, ele matou todo mundo. E, se eu não me engano, se a memória não me falha, a invasão da Babilônia em Israel foi no mês de agosto. Israel tem um problema muito grande com o mês de agosto. Invasão de Israel, deixa eu ver se tem aqui no Google, pela Babilônia, Babilônia, Babilônia se deu. Você pode me ajudar aí, tá? No mês, quando eu tiver em dúvida com alguma coisa, você pode entrar aí, ó. A invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor se deu em março, né? Nas mãos de Nabucodonosor, exato. Então, foi no mês de março. Jerusalém caiu nas mãos de Nabucodonosor em 597 a.C., né? Olha, 597 a.C., as tropas babilônicas do rei Nabucodonosor invadiram Israel, saquearam o templo. Pronto, já não foi no mês de agosto, né? Ok. O tempo de exílio, né? O tempo de exílio da Babilônia, né? Deixa eu ver mais, né? Deixa eu ver aqui. Se durou 70 anos. Então Israel ficou 70 anos escrava da Babilônia. Não foi um dia nem 2, não. Tá? Interessante demais, né? Israel já foi levado cativo muitas vezes, né? Israel já foi levado cativo muitas vezes. O cativeiro babilônico foi profetizado por Jeremias, né? Ele avisou que iria haver um cativeiro babilônico. Aquele negócio, os pendentes, tirará os pendentes da filha de Sião, era o cativeiro babilônico. Não tem nada a ver com pendente, com brinco, com batom. Apenas o pentecostal pega esse de brinco, batom, tal, não. Era o, né?
É. Deixa eu ver mais. Ao voltar. Deixa eu ver mais. Aí teve vários cativeiros, né? Do ano 700 até os 600 a.C., houveram o cativeiro assírio, né? Samaria, cativeiro assírio. Depois, no ano 739. Agora eu estou olhando aqui no Google, tá? Bem, a Babilônia foi um grande poder, né? A Babilônia é o Iraque, né? A palavra Babilônia vem da torre, né? A torre de Babel. Confusão. Significa confusão. O Nabucodonosor foi o primeiro rei, né? O imperador conhecido como Nabucodonosor. Ele reinou 43 anos, né? Deixa eu ver mais. Tem mais alguma pergunta? O pior rei da Babilônia foi Nabucodonosor. Nabucodonosor era cruel, mas teve outros, né? Nabucodonosor se converteu, né? Antes dele morrer, ele se converteu, né? Ele morreu nos braços da sua esposa, Emites. Nabucodonosor se tornou um servo de Deus. Olha que história! E está no livro de Daniel que nós vamos ler agora. Nabucodonosor, Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é um nome muito bonito. Significa Deus proteja o meu reinado. Ele já foi criado para ser rei, né? Alguém colocou esse nome, Deus proteja o meu reinado. Nabucodonosor. Deixa eu ver mais aqui algumas dúvidas. As cidades eram imponentes e a cidade babilônica vivia de comércio, né? E guerra. A guerra sempre foi muito lucrativa. Uma das coisas que mais dava lucro na época era a guerra. Você matava os inimigos e tomava o que os inimigos tinham, né? E tinha muita gente para morrer. As guerras de hoje, o maior problema é que não tem mais gente. Então vamos para o livro? Tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma dúvida? Já ouvi falar, pastor, que outros 3 eram príncipes de Israel. Sim, apenas isso, né? Pode vir. Venha. Pastor, ensina a forma resumida como fazer o jejum de Daniel. Vamos ler logo o número. Vamos ler logo o número 1 de Daniel, bora? Né? Ok? E eu ensino sim. Vem para cá. Que tem uma pessoa muito importante aqui que entrou nos nossos estúdios da Warner Brothers. Essa menina, como é o seu nome? Giovana. Giovana, Tu sabia que tem uma Giovana Salmazo assistindo nós? E você é Giovana de quê? Araújo. Araújo? E mostra o que você quer mostrar. Essa mulher fez uma viagem astral. Vai, mostra. Eu tô vendo, mas eu quero que o povo veja. Peraí. Mostra. Sim. Isso é um arco-íris. E aí, que é essa menina toda de pintada, com a boquinha? É uma sereia. É uma sereia, Virgem Maria, que sereia bonita, velho. E essa sereia tá em cima de uma pedra? Olha. No mar. No mar. Que mar mais lindo. Essas coisas coloridas aí. Não tem. É peixe. É peixe, Olha. Nem Picasso consegue pintar uma coisa dessa, véi. Valeu, menina de Deus. Dá um cheiro aqui no papai. Obrigado, viu? Por você mostrar essa obra de arte. Isso vale milhões de dólares. Deixe aqui comigo. Aqui é pra você. Isso foi achado na antiga Babilônia. Bilhões. Fala bilhões, Bilhões. Sim, senhora, isso vale bilhões, tá? São o desenho mais bonito que eu já vi na vida.
Essa sereia só falta falar, velho. Fecha aí, tá? Obrigado pela sua visita inesperada aqui nos estudos de Onis Brownies. E diretamente de Miami. Tô transmitindo de Miami, Miami. Miami, perto de Miami, Miami. Mesmo, Valeu! Olha, linda pintura. Então vamos lá? Bora. Ó, cadê? Daniel capítulo 1. Vamos lá? Bora. Então essa foi a introduçãozinha. Se você tiver alguma pergunta, pergunta, gente. Tô aqui para tentar responder, tá? Breve eu vou ter os meus, em nome de Jesus, Linda pintura, lindo arco-íris, parece com o pastor Elia. Guarda, pastor Joilson, a pintura, sim. Eu sou doido para não guardar. Um beijo para Giovana de Araújo. Giovana Salmazo, manda um beijo para Giovana de Araújo. Eita, que maravilha. Então vamos lá, bora. Daniel 1. Então vamos lá, e você tira a sua dúvida, tá? Tira a sua dúvida. Tira a sua dúvida. Tira a sua dúvida. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Isso era terrível, gente. Essas guerras eram terríveis. Guerra é terrível, né? É porque a mídia não mostra, sabe? Mas a coisa é terrível mesmo. Não existe guerra maravilhosa. Guerra é guerra, né? Então o rei Nabucodonosor veio com suas tropas, cercou Jerusalém. Eita, é do cabo se cagar de medo, né? O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então, Israel foi entregue na mão de Nabucodonosor, e Nabucodonosor botou para descer, tá? Destruiu tudo, levou e sitiou a casa de Deus, que era cheia de ouro. E disse o rei a Penaz, chefe dos eunucos: eunuco de Faraó Não, eunucos da Babilônia. E disse o rei a Panés, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos seus filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes. Pronto, então essa pergunta que a menina fez aqui, já se responde aqui. Por isso que a Bíblia é a briba. Ela não perguntou, será que Sadraque, Mesaque e Abednego, o próprio Daniel, era da linhagem real de Israel? Olha aqui, ó. E disse o rei ao Panás, fez seus chefe dos eunucos, que trouxe alguns filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, né? Então, esse homem, que era chefe dos eunucos, né, trouxe de Israel alguns príncipes, jovens, em que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, que estivessem em habilidade para assistirem no palácio do rei, os que lhe ensinassem a letra e a língua dos caldeus. Então, eles escolheram príncipes para ensinar a língua dos caldeus da Babilônia e vivessem no palácio. E aí o rei ordenou que houvesse uma porção diária, a comida diária das iguarias do rei. Então o cara já começava a comer na comida do rei e do vinho que ele bebia. Ou seja, para a pessoa entrar na linhagem real, eu começaria, né, tomando, né, o vinho do rei, a comida do rei. Isso acontece muito no quartel, né? Sargento come a comida de sargento, tenente come a comida de tenente. E quando a pessoa é aspirante, ele já começa a comer comida de tenentes. Que assim fosse mantido por 3 anos. Então não é uma coisa assim, é uma coisa, 3 anos eles passaram comendo a comida do rei. Quem é que não queria comer a comida do rei? Para que no final desse tempo está diante de rei. Então o rei babilônico era exigente em questão de aparência, de beleza,
E também tinha aí a questão de vermes. Lá vem a questão lá do Antigo Egito. Os reis tinham medo de vermes. Existia muito piolho, muita verme, muita cândida, muita coceira, né? E o rei não queria ninguém com piolho, coceira, feio, com cabelo feio. Então havia um tratamento antes. Esse tratamento era com comida e plantas medicinais. Há uma possibilidade, sim, de Daniel ser eunuco e os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, também serem. Entre eles achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misrael e Azarias. Esses filhos de Judá seriam filhos de Israel ou filhos da tribo de Judá. Então aí tem que ver a questão da interpretação, né? O filho de Judá, Daniel, Ananias, Misrael e Azarias, que era ele e os três amigos dele. O chefe dos eunucos lhe pôs os nomes, né, deixando bem claro que esses eunucos da Babilônia eram homens reservados, como fossem padres, reservados para isso. Praticamente eles não tinham família, mas não quer dizer que eles eram capados, castrados. Os eunucos eram pessoas preparadas como fosse assim um tipo de um conselho. Quem é que está entendendo? Senhor. Então, o chefe dos eunucos lhe pôs o nome, a saber, a Daniel pôs o nome de Belsazar. O nome Belsazar é muito bonito, né? É um nome babá. O nome babá é babilônico, Belsazar. É muito lindo. Ananias e Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, o de Sadraque, Misrael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Então eles mudavam os nomes, porque eles queriam domínio total, e eles achavam que mudando o nome, mudava a sorte das pessoas, né? Tem alguma pergunta? Alguma afirmação? Deixa aí a sua pergunta, a sua afirmação, para ficar gravado, tá? Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedia ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Essa palavra contaminar é porque essa comida ela era oferecida aos deuses, né? Mas também tinha um moído aí muito interessante. Existia um tipo de voto, de pacto, né, com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles não quiseram comer a comida do rei durante 3 anos. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então existiu o chefe dos eunucos e o cara gostou de Daniel. E Daniel foi conversando, vai se cola e colou. E o chefe disse, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a comida e a vossa bebida, pois que faria ele o vosso rosto, o que faria ele o vosso rosto mais triste do que os outros jovens de vossa idade, assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então ele fala: se eu fizer isso, não der comida para você, e no final de 3 anos você estiver com o rosto feio, então eu vou me lascar, o rei vai me matar, eu vou me ferrar com ele. Aí Daniel disse, né? Não, foi só Daniel que teve o nome alterado, não. Todos os 3 teve o nome alterado, né? E aí, Daniel falou: olha como ele era esperto. Olha como ele era esperto. Experimenta. Ele disse: não vou fazer isso não, que se você tiver maltrapilho e tiver feio, o rei me mata. A lei era execução. Todo mundo se cagava de medo do rei. A questão era a espada na caveira. Aí Daniel disse: experimenta. Olha como ele é sabido. Deixa um pouquinho. Essa conversa sempre colha, né? É só uma beirinha, é só um pouquinho. Meu Deus, isso dá certo demais. Dá. Então, ele foi sábio. Deixa um pouquinho, experimenta. Eu peço os teus servos 10 dias. Se me dê legumes a comer e água para beber, só legumes. É por isso que veio a campanha da cenoura, que foi inédita no Brasil. Então,
se examine diante de vossa aparência, de nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem porção de iguarias do rei, e conforme vires, procederá para com teus servos. Então você dá uma olhadinha, se a gente ficar feio, então você mantém a comida do rei. Se a gente ficar bonito, então você libera para a gente ficar comendo só legumes. E ele disse, 10 dias para 3 anos, né? Tá bom. Experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que os jovens que comiam as iguarias do rei. Então, o rei comia picanha, o rei comia lasanha, comia coisa boa, e eles comiam verduras, né? Isso era um pacto que Daniel fez com Deus. Assim, o dispenseiro naquela época, existia um dispenseiro, que era como se fosse uma bodega. A pessoa ia precisando de comida e ele ia dispensando a comida. Era um nome chamado dispenseiro, que tomava conta da dispensa, para ninguém comer de mais nem de menos. Ele dava a porção de cada um para cada um. Então o dispenseiro, olha como é bom a gente estudar a palavra, né? Então o dispenseiro tirou a porção da iguaria, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legume e água. Quando estes jovens, quanto a estes jovens, ou seja, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu a eles o conhecimento e a inteligência de todas as letras e a sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento de todas as visões e sonhos. Pá! Aí como é que um crente diz que interpretar sonho não é de Deus? Como é que um crente diz que interpretar sonho não é de Deus? Se Daniel, ele recebeu o dom de interpretar sonho. Está vendo que muitas vezes a gente não conhece a Bíblia? A gente conhece a doutrina da nossa igreja. A doutrina da nossa igreja é uma coisa, a doutrina da Bíblia é muito profunda, são muitos anos. Então, a Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu inteligência de todas as letras e sabedoria de tudo. Ele entendia do casco do cavalo, a roda do carro, eles entendiam de tudo. Eles se tornaram o Google do rei Nabucodonosor. Mas Daniel, ele além de dar isso, ele deu o dom de visão e sonhos. Olha. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, então depois de 3 anos, o rei diz, traga os jovens lá da Babilônia, lá de Israel, que realmente eles eram príncipes. Nós não sabemos qual a linhagem, ou é da linhagem de Judá, né, do rei de Judá. O chefe dos eunucos trouxeram diante de Nabucodonosor. Lembre-se, o eunuco aqui não é como o eunuco de Faraó, mas o eunuco aqui era uma pessoa que vivia para o templo. O Deus dele era a religião, era o rei, né? Eles não juntavam família. Mas tinha eunuco também que eram homens capados, homens que não tinham forças sexuais, né? E o rei falou com eles, em todos eles foram achados outros tais, o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mudou, Ananias, Misael e Azarias, não somente o nome de Daniel, né? Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Então o rei queria uma pessoa de cabelo limpo, porque antigamente tinha muito piolho, não queria cabelo duro, não queria de aparência cadavérica. Ele queria pessoas bonitas e bem saudáveis, sem verme, sem lombriga, e inteligentes perante ele. O rei da Babilônia fazia essa questão. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se formaram assim, comendo durante 3 anos. 3 anos comendo verdura. Tem alguma pergunta, alguma observação? Deixa eu ver aqui. Daniel fez um pacto com Deus, se restringindo a comer legumes. Com isso teve expansão da consciência. Por quanto tempo durou? Durou a vida toda. Essa campanha foi 3 anos, né? Mas depois que eles receberam, durou a vida toda. Olha, você pegou no ar, mulher de Deus. Daniel fez um pacto com Deus e se restringindo a comer legumes. Com isso teve a expansão da sua consciência expandiu. Por quanto tempo durou? Durou a vida toda.
Sadraque, Mesaque e Abednego entendia todas as línguas. O reitor, ele era como Chiquinho, falava alemão, falava a linguagem do P. E aí, então ele começou a entender todas as línguas. E Daniel, além disto, Daniel, ele teve o dom de interpretar sonhos e visões. Aí me diga uma coisa, tá na Bíblia, não tá? Como é que um pastor ou um irmão da igreja que disse tão santo diz que interpretação é coisa do diabo, que é coisa de espiritismo? Olha aí, gente, como a gente às vezes não conhece a Bíblia. A gente diz a nossa opinião. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram mestres em tudo. Eles fizeram a campanha da cenoura. E aí foi por 3 anos. E Deus expandiu a consciência deles. Olha, né? Olha, e Daniel começou a ter visões, a interpretar visões e sonhos. Tá bribado. Olha aí, tá bribado. Rasga a briba. Aí o cara diz, pastor Jair fica interpretando sonho. Deus o dom é de Deus. Tudo é Deus, velho. Tá entendendo? Deus é maravilhoso. E aí vai, ó. E em toda matéria, olha, você acredita na Bíblia? Ou a Bíblia é mentirosa, a gente é idiota, está acreditando numa mentira, ou ela é verdadeira. Ou o que a Bíblia bribado diz, velho. Em toda matéria, dissassar sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhe perguntava, os achou 10 vezes mais doutor do que todos os magos e astrólogos que havia no seu reino. Quando Deus dá o poder, a gente passa a matemática comum, o conhecimento comum. É a chamada sabedoria quântica. Ela vai além, ela vai além da escola. Você é um médico, se você pedir sabedoria a Deus, você vai além dos outros médicos. Você aprende na universidade as técnicas comuns, mas você vai transcender, entendeu? O que Deus deu para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foi sabedoria. Eles eram 10 vezes mais doutores do que os outros. Olha, não foi o fato de comer legumes, mas do voto, do pacto. Aí houve um pacto. O povo de Israel não é besta não, eles conhecem muita coisa e deixam escapar no livro. Então, em toda matéria, mas em toda, rapaz, astrologia, minigia, não sei o que lagia, etomigia, em toda matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que o rei lhe perguntava, eles respondiam. Os achou 10 vezes mais doutor do que os outros, magos e astrólogos da antiga babá, que havia em todo o reino. Então a babá na época era a Universidade de Raiva hoje. Então você pode ser doutor, você pode ser o que você quiser. Agora eu vou dizer para você, no momento que você busca o dom de Deus, aí você transcende, véi. Tu sabe o que é transcender, véi? Hein, véi? Você pode ser, por exemplo, um doutor, um agricultor, mas se Deus te der sabedoria, você passa na frente de todo mundo. Foi isso que aconteceu com Dandã. Com Dandã com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí vem o versículo 21 do capítulo 1. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Então Daniel ficou perante o rei até o primeiro reinado do rei Ciro, né? Vamos ver se dá para ler o 2 ou deixa para amanhã. Vamos ler amanhã o 2, tá bom? Olha, o 2 tem tanta coisa importante. Então essa primeira parte foi a introdução. Atenção, senhores passageiros. Introdução ao livro de Dandã. Então, para recordar, escreva aí, por favor. Quem é que está participando dessa campanha, escreva. O livro de Daniel foi escrito, os acontecimentos, anos 600 anos antes de Cristo. Daniel era um príncipe. Daniel rejeitou comer a comida do rei, porque a comida do rei era oferecida aos deuses. E ele fez a campanha da cenoura. Daniel era eunuco.
ele foi escolhido para ir para o palácio, sim. Daniel, Sadraque, só que Daniel ele superou Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram governadores. E Daniel se tornou um tipo de ministro, entendeu? Se tiver alguma pergunta, alguma informação, faça, tá? Por favor. Então, eles fizeram a campanha e se tornaram 10 vezes mais doutores do que os outros. E a galera dali, a galera valia 5, 10 idiomas. A gente não fala nenhum e fala muito mal, né? Essa galera tinha uma mente incrível. E a mente que Deus deu a Daniel foi maravilhosa. É Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia é bem clara. Tudo! Tudo que Daniel, que o rei Nabucodonosor perguntava, Daniel e seus amigos respondiam. Então o rei disse: esses são 10 vezes mais doutores do que os outros. Então, gente, isso é maravilhoso. Existe uma sabedoria quântica. Veja aí no nosso canal, Sabedoria Quântica, Joilson de Assis. Sabedoria quanquã. Sabedoria quanquã? Sabedoria quanquã. Sabedoria quântica, Joilson de Assis. Não é questão de focado, nem nada não. É questão de sabedoria quântica mesmo. Fizeram a campanha da cenoura e eram entendidos de tudo. Eles comiam cenoura, batata, só legumes e bebiam água. Aparentemente esses caras iam ficar fracos, feios, chupados, né? Mas não, eles ficaram bonitos, ficaram mais bonitos que os outros e muito mais inteligentes. Só que a inteligência deles superou. A inteligência de Daniel passou para interpretar sonhos e visões. E a inteligência de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entendiam tudo, velho, tudo. Eu acho que eles passaram a entender da religião babilônica mais do que os próprios babilônicos. E aí, meu amigo, se tornaram faca na caveira. Olha, Deus dá sabedoria. E a Bíblia é cheia de códigos. Aí o código para você. Mas a sabedoria nunca vai pertencer àquela pessoa que não busca. O curioso nunca vai ter a sabedoria de Deus. Deus não gosta de curioso. Mas aquele que busca, encontra. E é algo metafísico. Se você é um pastor, é um padre, você tem na sabedoria de Deus, você se torna um super pastor. Se você é um médico e tem a sabedoria de Deus, você se torna um super médico. Não foi apenas por comer legumes, mas a inteligência foi dada por causa do pacto, do voto feito com eles e com Deus. Sim, é a lei do pacto. Obrigado pelo comentário maravilhoso. Sim, é isso aí. Eles não se contaminaram, eles tinham determinação. Sim, ficaram mais saudáveis que os outros. Sim, Deus me dê sabedoria. Deus nos dê sabedoria. É isso que eu peço todos os dias a Deus. E a sabedoria é algo diferente. Não é assim, B mais A, Bá, B mais E, Bá, B mais I, B. É algo tran-tran. É algo transcendental. A sabedoria de Deus é algo transcendental. Ele pode, né? Essa questão dos legumes aí foram muito importantes, né? Muito importantes. Então, seja fiel a Deus, faça um acordo com Deus e creia, porque Deus muda a vida da gente. Deus pode nos ensinar, mas não está na Bíblia? Posso pegar um texto de fora? Posso? Pois tome! O texto de fora diz: se tu clamares a mim, eu te responderei e te mostrarei, irei coisas incríveis. Deus não vai mostrar a briga do vizinho, o chifre de fulano. Deus vai mostrar coisas incríveis que ainda não sabes. Mas o hipócrita e o orgulhoso acha que já sabe de tudo. Então, né, o que fazer? Mas aquele que é humilde, a sabedoria diz:
Se você me abraçar, você me procurar como tesouros escondidos, eu me deixarei achar de vós. Se você me abraçar, eu te elevarei diante dos homens e te levarei a caminho de delícias. Daniel comeu melhor, né? Até porque às vezes é um papo religioso dizer que eles não quiseram comer a comida do rei, mas foi por 3 anos. Eles viveram debaixo do sovaco do rei, eles foram governador do rei, eles fizeram parte do ministério, do comando do rei, e eles estavam lá perante as estátuas do rei. Então assim, foi algo a mais do que isso. Como é que eles não queriam comer a verdura do rei e passaram a ser governadores do rei? De todo jeito eles tinham que lidar com os deuses dos reis. Entendeu? O segredo é o pacto, sim. Porque se ele não quisesse se contaminar com o reizinho, então ele não aceitasse ser governador, não aceitasse ser prefeito, não aceitasse ser senador. Eles foram políticos. Sabe o que é popó? Político. Então, não tem esse papo assim, porque eles eram tão santos, então não raspar para o sovaco. Não, ali foi um pacto. Do mesmo jeito que Paulo fez. Foi ou não foi, passarinho? Foi ou não foi? Estou dizendo, eles estavam lá, os parentes dele estavam lá. Agora, os passarinhos no canto da tela, que maravilha. Tem algum comentário a fazer nessa parte 1? Foi o pacto com o nosso Deus, sim. Porque a pessoa dizia, não, ele não quer contaminar com o rei. E por que aceitou ser senador do rei? Morria. Para morrer, não quer, me mata. Não, eles aceitaram. Daniel passou muitos anos governando na presença do rei. Você acha que na presença do rei ele não comia nada do rei? Aquilo foi só por 3 anos, a Bíblia é bem clara, só por 3 anos, como fosse uma academia, que você faz uma academia militar. Mas aí depois eles ficaram faca na caveira, eles se tornaram superdotados. Podemos fazer a parte de um pacto, né, pastor, com Deus, ou podemos fazer diferentes pactos. Podemos fazer diferentes pactos. Diferentes. O importante é sair do lugar e ser feliz. Acredito que eles não faziam o que eles faziam. Eles andavam com eles, acho que não comiam. Eu acho que não. É impossível. É impossível. Como é que Daniel não ia comer a comida do governador se Daniel era governador? Como é que Sadraque, Mesaque e Abednego não iam comer a comida dos sátrapas se eles eram sátrapas? Foi só durante os 3 anos. Isso foi um pacto. É um mistério que a Bíblia está aí nas nossas ventas. Sabe o que é venta? Isso foi um mistério. Pega quem quiser. Pega quem quiser. Mas Daniel fez parte do governo de Nabucodonosor. Fez. E Nabucodonosor era faca na caveira. Foi ele que destruiu Israel. E ele tinha outros deuses. Não dá para você ser governador de um ministro, de um presidente, vamos dizer assim. Como é que você é um ministro do presidente e não obedece ao presidente? Como é que você é ministro do presidente e não pertence às reuniões, não come, não bebe? Aí se tornaria um pau seco no meio de todo mundo. Foi só durante os 3 anos. Aquilo foi um mistério. Pega quem pegar. Porque a Bíblia mostra um transcendental em 3 anos. E a Bíblia é bem clara, foi durante apenas 3 anos. Eles aceitam por 3 anos, então por que não fica o tempo que quiser? Bem, eles poderiam ter ficado o tempo que quiser, mas o rei não ia deixar. Ali ele estava 3 anos como fosse uma escola, aprendendo línguas, aprendendo a cultura babilônica. A babilônica era muito forte, muito forte. Então eles comeram o melhor da terra, né? Eles comeram o melhor da terra. É a história de 3 jovens, 4 jovens da família real judia, que foi levado escravo para a Babilônia e lá se deram bem, se deram muito bem. Eles talvez comeram só comidas simples e não comeram comidas luxuosas.
O problema não é a comida luxuosa. O problema é o pacto. O pacto era só por 3 anos. E deu certo, né? Agora, se a Bíblia dissesse, durante a vida toda, nem Daniel, nem Sadraquezinho, nem Mesaquezinho, nem Abednegozinho comeram nada, aí eu acreditava, mas a Bíblia não diz isso, foi só por 3 anos. Tá entendendo? É muito difícil você estar na Babilônia, a mesma coisa você estar dentro da igreja e não beber água benta. Não tem condição, a Babilônia toda a comida era oferecida, ou a não ser que eles fossem plantar um sítio, fossem morar num sítio. Essa galera não foi morar no sítio, eles foram morar no palácio, né? Podemos fazer pacto. Veja aí, a lei dos pactos, Joilson de Assis, tá? Então esta foi a primeira parte do estudo. A próxima é a parte 2. Eu quero convidar você, olha, cada texto tem mistérios. E eu quero falar aqui, ó, eu estou falando aqui, o celular está ligado no outro site. Aqui eu não tenho nada escrito. Mas se eu souber, eu digo. E eu digo mistérios que ninguém diz. Por quê? Informações privilegiadas. O seu amigo judeu poderia falar sobre isso? Pastor, tenho uma dúvida de outro assunto. Então a gente vai entrar no outro assunto agora, tá? Deixa eu sair desse. Eu acho que eles foram tão diferentes que o rei abriu uma exceção. Eu não sei. Eu sei que o que está escrito no texto mostra um pacto. Esse pacto deu vantagens, né? E aí eles foram reis e dominadores, foram políticos. Eles não ficaram rezando, não. Pastor, quantos deuses o rei adorava? A Babilônia consagrava os alimentos aos deuses, sim. Deixa, agora eu vou dar uma olhada no Google, tá? Aí quantos, você pode olhar aí também, quantos deuses, eram muitos. A Babá, Bibi, Lolon, Nini, a Dodó, adorava. A Doga, existia uma grande quantidade de reis divinos. Na Babilônia, os reis eram deuses. Está entendendo? É como aquela filosofia política, que eles endeusam fulano, endeusam cicrano mata milhões, ele, Jesus, à frente dos quais estavam Marduk. Importante eram também Samas, o deus do sol, da justiça e da guerra. Além desse, haviam dos mundos inferiores alguns espíritos angelicais. É o chamado panteão babilônica. É panteão dos deuses, né? Pampam. Primeiro é Marduk, rei dos deuses. Muito obrigado por essa pergunta. O segundo é Psu, progenitor do deus esposo de Tamate. Aí, Tamate, deusa primordial, mãe do cosmo. Lahamu, representante muitas vezes como uma serpente, era de Apsu, com Tamar, representava o lado dos oceanos. Tinha o deus Inri, né? O deus Inri é muito importante, né? Deus das águas doces do rio, lagos, e também associado ao conhecimento. Esse deus Inri é muito diferente. Esse deus Inri, ele parece um extraterrestre, ele tem asas, ele entrega um tipo de uma tâmara para o rei, e ele parece, sabe com quem? A gente falou sobre ele no Egito. O deus Inri parece com quem? O deus Inri parece com quem? O deus Inri, Marinha, com quem o deus Inri parece? Então existe um panteão, toda nação tinha panteão, né? Os deuses, todos os deuses do passado, né? Agora não era, sim, acertou, viu, mulher? Parabéns, Giovana Salmazo, Totti. Parabéns, Giovana, parabéns. Parabéns, mulher, parabéns. Então, esse deus Inri, segundo Joilson de Assis, ele parece muito com Totti.
ele é ligado à sabedoria, ao conhecimento, ao sacerdócio. Lembre-se que o conhecimento, né? O conhecimento, a política e a religião era tudo junto, né? Deixa eu ver aqui, tá? Como o Tote, né? Como o Tote se apresentou a todas as nações no Antigo Egito, né? Na China, ele também se apresentou na Babilônia, né? Deixa eu ver aqui, tá? Deus Enki. Dá uma olhadinha aí, por favor, tá? Esse Deus babilônico, né? Ele trazia sempre algo metafísico, ele tinha asas, ele vinha do céu, ele sempre se apresenta com asas, né? Ele dá sabedoria, ele entrega coisas ao rei, ele vem de outro planeta, ao lado dele tem sempre as três Marias, ele está entre os gigantes, tem desenhos do Deus Inri, ele entre gigantes, entre outros seres alados, entre homens mais ou menos de 3 metros, né? E ele visitando o rei, e o rei é menor do que ele é maior do que o rei, nos desenhos. O Deus Inri, ele também se apresenta como gigante com asas, como se fosse um ser celestial. Então a aparência do Deus Inri é muito forte, e ele também aparece voando num disco voador. O Deus Inri, ele mede, quando você bota ele perante os outros, inclusive o rei, ele mede em torno de 3,5 metros, que é a altura de um anjo, segundo os judeus, né? O nome Enki, que é parecido com Henry. Eu estou errando o nome, porque o Henry é Cristo, né? Então, assim, ele tem asas, ele está sempre oferecendo com a mão direita um negócio para alguém, quer dizer que a mão direita quer dizer coisa boa, né? Ele está sempre ligado às estrelas, quando ele aparece nas fotos, ele está ligado às estrelas, à astral, ao sol, né? Ele traz uma sabedoria astral, ou seja, esse Deus Enki, que é parecido com Henry, né? Ele mede aí 3,5 metros, ele tem um trono, ele está entre as três Marias, olha, ele é desenhado com asas, com setas para cima, ele é desenhado numa nave espacial, olha, eu acredito, podemos estudar mais sobre o panteão, né, babilônico, até para aprender, né? Mas você encontra o Deus Inri entregando ao rei sabedoria, entregando comida, ele voando, nave espacial, as três Marias, encontramos ele na constelação de Órion, a lua, o sol, encontramos algo apontando para cima, encontramos os homens no trono pequeno e Inri grande, né? Pode ser uma versão bobó, babilônica de Tote, né? Inri está sempre visitando Deus, o rei, né? E ele vem acompanhado de alguém, ele vem de um lugar onde tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 planetas, o Sol, 10 planetas, ele vem visitar o rei, ele entrega algo sempre ao rei, ele tem asas, ele vem de fora, olha, então é uma narrativa muito parecida com Tote. Muito obrigado, viu? Sonhei com este Deus, pastor Enki. Ele dizia que a cerveja era consagrada a ele. E era, mulher. Que história maravilhosa. Foi mesmo. Então você é uma sacerdotisa do antigo Babilônia. Beijo, Maria, esse beijo, menino. Eu sonhei esta semana, pastor. Tá vendo, mulher? E a gente tá puxando esse assunto agora, né? Olha, o Deus Enki, você não encontra ele matando
Ele participa de guerra, mas ele não encontra ele cruel, pedindo crianças assadas, como Moloque, Dargon. Ele é sempre ligado à sabedoria, à água doce, como a água doce ser a parte boa e a água salgada a parte ruim. Entendeu? Ele está sempre entregando uma fruta, um objeto, ele está sempre ligado a planetas, a um sol com 10 planetas, sempre é 10. Tem até o Halley nesses desenhos, são placas babá. Sabe o que é placas babá? Placas Babilônia. Você quer mistério? Tome! Tome mistério, véi! Gostou? Você sonhou com o Henrique? Que maravilha, véi! Ele parece um alienígena, né? Os anjos são alienígenas. Mas são muito interessantes. Que Tote faz as mesmas coisas que Enki faz. Eu falo Enki porque quando se fala em Enki é Deus, né? Jesus, né? Existe uma ligação entre Jesus e Enki. Jesus não é filho de Melquisedeque, segundo a tribo de Melquisedeque. Só que o nome Melquisedeque vem de Tote, né? Melquisedeque seria Tote, seria Hermes e seria Enki. Enki está sempre ligado à sabedoria na babá. Você acha que Melquisedeque ia ficar só com Israel? Só existe Israel nesse planeta Terra? É claro que Israel é a nação sacerdotal, mas não é a única nação da Terra. Ele teria que visitar todas as outras. Boa tarde, meu pastor, boa tarde. Abençoe a David, Kátia, Luiz, David Valentina, Vitória de Manaus. Um cheiro, seja bem-vindo, tá? Já orei por vocês hoje. Tem alguma pergunta? Se você tiver alguma pergunta, então vamos para a segunda parte. Na segunda parte nós falamos mais sobre o panteão babilônico. Sobre crueldade de nações, todas as nações são cruéis. Todas. Não? Esse negócio de que o direito dos antepassados, isso é tudo bilu, teteia. Todas as nações, inclusive os índios, era tudo faca na caveira, uma matando os outros. Não existe nação assim. Essa nação nunca matou ninguém. Essa nação é gostosinha de Jesus. La pepe, la pá. Bilu, teteia. Bilu, teteia. Quando era criança, mamãe dizia: bilu, teteia. Inclusive, Nação Santa matou muita gente. Então, não venha com essa conversa. Ai, os colonizadores foram muito cruéis. Todos foram cruéis. Índios foram cruéis. Era um comendo o outro, velho. Era. É a faca na caveira. Mas Enki não entrava nessa história, não, né? Bem, o que eu estou falando é que existe uma ligação entre Enki, Melquisedeque e Tote. E que Tote apareceu na Babilônia, apareceu na Índia, apareceu na China. E lá na China, ele é conhecido como homem-pássaro. E na Babá, ele é conhecido como homem-pássaro também. Olha aí as asas dele. Então, olha que maravilha, é o nosso querido Mel. Eu acho, né? Pode ser que eu esteja totalmente enganado, tá? Um anjo desse tão poderoso, a gente tem que pedir licença até para falar dele, né? Mas eu acho que é o nosso querido Mel. Eu sou fã de Mel, tá? Eu sou fã de Nossa Senhora, São José, São José. E de Mel. Melquisedeque. Eles são a mesma pessoa, eu estou dizendo que né? Mas possa ser que eu esteja enganado, nada está comprovado, tá? Segundo as melhores pesquisas do mundo. Ok? Tem alguma pergunta mais? Então, você faça a sua lista de perguntas. Amanhã iremos falar sobre o capítulo 2 e podemos entrar em Enki, Tote, Melquisedeque, Hermes, homem-pássaro chinês. São pessoas muito semelhantes. Tá? Vamos para a segunda parte? Bora!